paz do Senhor seja com todos vocês. E estamos aqui para a nossa meditação diária, o pão nosso de cada dia. Antes de começar, quero já cumprimentar algumas pessoas que estão aqui. Jennifer Carolina, a Silvana Santos. Queridos, meditação diária baseada nas Escrituras. E hoje a nossa leitura foi Êxodo, capítulos 11 e 12, Salmo 31 e Marcos 11. Dessa leitura eu separei o versículo de Marcos 11, 17, que diz o seguinte: E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E a palavra que eu separei para a nossa meditação hoje, dentro desse contexto, é templo. Né? Templo. Que no Novo Testamento grego se fala naos. Né? Naos. Então, antes mesmo de Israel sair lá do Egito, Deus deu mandamentos para ele, né? Deus deu os primeiros preceitos para o seu povo ali. E tudo que Deus falou nesses primeiros instantes com o povo de Israel estava relacionado à Páscoa, né? Uma celebração que deveria ser observada perpetuamente por todos os membros, né, da nação judaica. E logo depois, né, quando eles saem do Egito, Deus ordena então a Moisés que construa o tabernáculo. O tabernáculo então era um templo portátil, que seria o centro de adoração a Deus, no caso. E passa o tempo, e séculos mais tarde, o que nós vemos, né? A gente vê Jesus, né, chegar e entrar no templo, lá em Jerusalém. E quando ele entra lá no templo, ele fica profundamente indignado com a situação que ele encontra naquele lugar. Né? E expressa aqui no versículo, né, que nós lemos, né? A minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então Jesus, lá atrás, a gente vê Deus dando os preceitos a Moisés, falando sobre a Páscoa, estabelecendo o tabernáculo. E séculos depois, Jesus chega então no templo e encontra uma situação completamente degradada. A segurança de Israel, nos últimos dias, né, nos últimos momentos do Egito, dependia de que eles observassem e obedecessem aos mandamentos de Deus. A Páscoa, né, que estavam celebrando ali, ela já simbolizava o sangue do Cordeiro de Deus, que seria derramado no futuro, não somente para livrá-los da morte física, como aconteceu no Egito, mas para livrá-los principalmente da morte eterna, da condenação eterna, né? Aquela morte espiritual que nos separa eternamente de Deus. A segunda morte, né? A gente lê no livro de Apocalipse. Então, só que o Cordeiro de Deus, aquele que seria sacrificado para trazer a salvação eterna a todos os homens, ele chega no templo e encontra o povo maculando, né, manchando aquele lugar. Então, o lugar que estava escrito que seria uma referência para todas as nações, estava corrompido no seu interior. E não era a primeira vez que isso acontecia, né? O profeta Ezequiel fala sobre isso no seu livro abundantemente. Abundantemente. Então, Jesus, então, né? Temos a Páscoa, o Cordeiro da Pascual, o Cordeiro de Deus aqui. Nós temos um templo instituído, nós temos um templo corrompido aqui. Né? E Jesus, então, assistindo essa situação toda, ele fica indignado. Queridos, e se a gente vai trazer isso para o nosso contexto, para os nossos dias, nós sabemos, né, que hoje o templo do Espírito Santo é cada um daqueles homens e mulheres, né, que, obedecendo a Deus, colocaram as suas vidas nas mãos de Jesus Cristo. Nós somos hoje a habitação de Deus. Então, assim como Israel,
né, nós temos sobre nós, né, a cobertura do sangue do Cordeiro. Mas essa cobertura, né, ela é válida, ela permanece enquanto nós estamos andando, né, nos caminhos de Deus. Assim como Israel, nós podemos, né, nós corremos o risco de corromper o templo, né, como eles fizeram lá, por causa de interesses próprios. E quando nós corrompemos o templo, né, eles corromperam o templo, Deus não habitava mais naquele lugar. E se Deus não habita mais em nós que somos o seu templo, então nós também não estamos mais debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. E aí, nós temos que lembrar uma coisa, que o templo de Jerusalém, ele foi destruído. Isso foi uma previsão do próprio Senhor Jesus Cristo, né, lá em Mateus capítulo 24, quando ele diz, né, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E por que foi destruído o templo? Por causa da dureza, né, de coração, da desobediência dos israelitas. Né? Eles não se curvaram a Deus. Eles tiveram a oportunidade, mas não se curvaram. Eles foram corrigidos. E percebam que o versículo que eu li fala, eu os ensinava dizendo. Jesus estava ali de maneira violenta a princípio, ele estava ensinando aquele povo. Mas eles não absorveram aquilo que Jesus estava fazendo. Então, eu fico pensando o seguinte, se nós permitirmos que a nossa vida também, né, se encha de pecado, e encher aqui falando de quantidade, falando da instauração de um pecado que permaneça, que não seja tratado em nossas vidas, se nós permitirmos que isso aconteça, nós corremos o risco de ter o mesmo fim, né, do templo de Jerusalém. Corremos esse risco. E por quê? Porque nós estamos afastando de nós a presença do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos que Jesus entre nesse templo todos os dias e expurgue de nós todo o mal. Né? Tira dali tudo aquilo que vai corromper o templo, no caso. E quando Jesus fizer isso conosco, queridos, quando ele entrar, né, de uma maneira, quando ele fez ali, né, muito ousada, com muita força, né, com muito vigor, porque ele não queria que aquele lugar fosse corrompido. Quando ele fizer isso também conosco, não briguemos com ele. Nós não devemos lutar contra Jesus Cristo como os judeus fizeram, né? Não devemos matar Jesus como os judeus fizeram. E isso acontece, quem é que faz isso conosco hoje? É Jesus por meio do seu Santo Espírito. Então, quando o Espírito Santo falar conosco, nos convencer, nós não podemos lutar contra isso, nos endurecer contra isso. Se nós agirmos como agiram no passado, vamos ter o mesmo fim. Então, permitamos, né, que Jesus, que ele entre, derrube as mesas, mexa com tudo que precisa ser feito, mas garanta que nós continuemos sendo templos do Espírito Santo de Deus. Isso é a nossa segurança, isso é a garantia que o sangue ainda paira sobre as nossas vidas, portanto nós estamos livres, né, da condenação eterna. Nós não sabemos, né, o momento da nossa partida, eles sabiam, mas nós não sabemos. Então nós precisamos estar debaixo dessa cobertura o tempo todo. O tempo todo. Por isso, eu fecho essa meditação da seguinte forma. Sejamos casa de oração. Né? Sigamos, né, os mandamentos de Deus. Sejamos referência para todos os povos. É para isso que Deus nos chamou. Né? Templos do Espírito, casa de oração para todas as nações. Ok? Então, essa meditação nossa de hoje, sendo bem simples aqui, mas prático, né? Para que possamos preservar a nossa vida diante do Senhor. Para que realmente as pessoas tenham em nós uma referência de Deus. Né? Quando olham para nós, ali vai uma casa de oração. Ali vai alguém que segue os mandamentos de Deus. Amém, queridos? Então, fica com essa palavrinha hoje. Se precisa consertar alguma coisa aí dentro do templo, deixa o Espírito fazer isso. Né? Não resista a ele. Né? Não se endureça contra ele. Ok? E antes de sair, deixa eu falar aqui com nossos amigos que estão nos... Deixa eu só dispensar uma chamada aqui.
Isso. Lá com os nossos irmãos e amigos aqui, pastor Davi Rodrigues, né? Prazer tê-lo aqui novamente, pastor. Deus abençoe sua vida, sua igreja, seu ministério. Lilian Freitas, minha sobrinha querida lá de Jaú, Deus te abençoe, Lilian. Cirlei Ferreira, Deus abençoe, Cirlei, amém. Que nós possamos estar todos os dias ouvindo a palavra do Senhor. Nando da Evelyn, bom dia. Fernando, Deus te abençoe também. Cristiane Saturnino, Deus te abençoe, Cristiane. Quem mais? Deixa eu ver. Gilda Lucas, Deus te abençoe, Gilda, né? Também Valtair Almeida, pastor Valtair, Deus te abençoe, pastor, homem de Ubá. Jennifer Carolina e Silvana Santos, que eu falei lá no comecinho da nossa transmissão. Deus abençoe todos, queridos. Ontem eu falei que talvez não estivesse aqui hoje, mas acabou não precisando a ausência, por isso está aí a nossa meditação. O texto, você sabe, lá no Pão Nosso de Cada Dia, no Facebook. Daqui a pouquinho já está lá, tá bom? Que mais? Eu acho que é só. Amanhã, 9 horas, estamos de volta. Deus abençoe a todos e até.